Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui na telinha da Rede TV. Estamos começando o episódio 10 do programa Engenheirando, o único e o maior programa de engenharia da TV brasileira, voltado para discutir temáticas de engenharia de forma, lógico que muito inteligente, mas sem perder o bom humor e a simplicidade. E o meu compromisso com você é todo sábado trazer um engenheiro mega referência de altíssima patente aqui do estado do Pará. E o convidado de hoje, ele não é só referência no estado do Pará. Hoje ele é uma referência nacional em engenharia de proteção contra incêndio. Mas antes de apresentar esse engenheiro, meu diretor, solta a vinheta. E o convidado de hoje, ele é graduado em Engenharia Civil pela UFPA, graduado em Física também pela UFPA, ele é mestrando em Estruturas e Construção Civil, também pela UFPA, ele é especialista em Engenharia de Proteção contra Incêndio, também especialista em Fundamentos da Física, Aplicações e Implicações. Ele também é bombeiro militar com 17 anos de atuação nas áreas operacionais, tem experiência profissional com mais de 10 anos nas áreas de ensino, projetos, instalação, manutenção, inspeção e comissionamento de sistema de proteção contra incêndio. E atualmente ele é professor e coordenador nacional do curso de pós-graduação em Engenharia contra Incêndio e Emergência, do IMBEC, e também do curso do projeto de proteção contra incêndio, com mais de 40 turmas realizadas presencialmente em diversos estados do Brasil. Esse convidado realmente é muito importante, fiquei quase que cansado. E o convidado de hoje é o engenheiro Davidson Guerreiro. Davidson, muito obrigado por ter aceitado o convite do programa. Eu que agradeço. Davidson, eu tenho muita coisa para aprender contigo, conheço você há alguns anos, vejo você como uma referência da engenharia de proteção contra incêndio. E eu tenho muita coisa para te perguntar, mas antes de ir direto ao ponto, eu tenho um convite para te fazer. Vamos engenheirar? Vamos. Bom, Davidson, eu quero ir direto ao ponto. Essa engenharia de proteção contra incêndio, ela é muito importante. A gente sabe que incêndio é um tema sério. Nem sempre as empresas, os estados e as estruturas gerais, elas dão a devida importância para esse tema, mas você é especialista. Eu já quero começar fazendo uma pergunta sobre normas. Eu sei que esse tema ele é pautado e gerenciado por normas nacionais, estaduais. Eu quero que tu me fale aqui sobre isso. Tem muitos profissionais acompanhando a gente. O profissional que quer atuar nessa área, quais são as normas que ele tem que ler para nortear a atuação dele? Uma das atribuições do Corpo de Bombeiros é combate a incêndio, prevenção, proteção, mitigação, resposta e recuperação. E lá em São Paulo, na década de 70, o bombeiro priorizava muito o combate a incêndio. Só que ocorreu um grande incêndio em 72, no edifício Andraus, e em 74, no edifício Joelma. Então, o Corpo de Bombeiros de São Paulo começou a pensar e repensar sobre a sua contribuição na prevenção contra incêndio. E de lá para cá, houve uma evolução das normas de segurança contra incêndio no estado de São Paulo. Hoje, Ed, nós temos 45 normas de segurança contra incêndio em São Paulo. E essas normas serviram como referência para todos os estados, inclusive no Pará. Eu vou te dar um exemplo. Se o profissional de engenharia e arquitetura ele desejar dimensionar um sistema de hidrantes, lá em São Paulo ele recorre à IT 22. Aqui no estado do Pará, ele vai recorrer à IT 03 parte 2. Lá no Espírito Santo, a IT 15. Só que no final, o texto normativo é tudo parecido. Então, algumas mudanças elas vão surgindo porque quando você copia uma norma, às vezes, o próprio bombeiro militar tem a prerrogativa legal de aperfeiçoar a sua norma. Então, eles vão fazendo uma adaptação. E hoje nós temos
normas diferentes em todo o Brasil. Hoje nós temos, aqui no Pará, nós temos a nossa norma, lá em Pernambuco tem a deles, São Paulo, né, Sergipe. E quando eu estive na minha andança, ministrando cursos de elaboração de projeto de proteção contra incêndio, na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Pará, Piauí, eu percebi a diferença do tratamento para você escrever um projeto e garantir que esse projeto ele tenha uma performance de segurança contra incêndio. Eu costumo orientar os nossos alunos, os profissionais, que a gente não tem que colocar a licença do Corpo de Bombeiros à frente de qualquer coisa. O que é mais interessante para nós que somos engenheiros é obedecer fielmente às normas de segurança contra incêndio e, consequentemente, o teu projeto ele vai ser aprovado no Corpo de Bombeiros. Consequentemente, você irá obter a sua licença do Corpo de Bombeiros e também haverá segurança contra incêndio do usuário. E eu costumo dizer também que a segurança contra incêndio está ligado também diretamente à questão ambiental, porque se ocorre um incêndio, principalmente na região litorânea, como aconteceu lá em São Paulo, no Porto de Santos, aquele terminal petroquímico, o que aconteceu? Houve um grande incêndio naquele terminal, lá no Alemô, no bairro do Alemô, em São Paulo, em Santos, 2015, e que culminou num grande prejuízo ambiental que resultou em multas bilionárias. Além também de sujar, de certa forma, o nome da empresa vincular a incêndio. Isso não é bom, isso é muito ruim. Então, com relação às normas de segurança contra incêndio, hoje o Estado do Pará tem uma norma muito boa, para o profissional elaborar um projeto de proteção contra incêndio e de diversos tipos de risco, seja um residencial, multifamiliar, até uma indústria petroquímica. Hoje nós temos arcabouços normativos. Mas, pelo ordenamento jurídico, se, por exemplo, eu estiver dimensionando um sistema, por exemplo, sistema de dilúvio, sistema de water spray em uma correia transportadora para o mercado da agroindústria, eu não tenho uma norma aqui no Pará, eu não tenho uma norma no Brasil. Eu vou ter que recorrer à NFPA, a National Fire Protection Association, precisamente a NFPA 15. A NFPA 15 com a NFPA 13 você vai fazer uma composição de normas para você dimensionar esse tipo de sistema específico de um risco elevadíssimo para uma área tão importante e rica que representa uma grande fração do PIB nacional, que é a agroindústria. Então, quando você, por exemplo, vai fazer um transporte já para exportar esse grão, ou até mesmo se você pode também pensar para o minério, mas para a agroindústria, quando você vai exportar nos portos, o que você percebe é que tem que fazer o transporte através das correias transportadoras. Que eu estou falando de uma correia transportadora que pode chegar a 2 quilômetros, a 30 metros de altura. Se ocorrer um incêndio ali, o bombeiro militar ele não vai ter ferramenta técnica, tecnológica para combater um incêndio lá. Até porque nem é atribuição do bombeiro fazer isso. Então a empresa que criou o risco, ela tem que proteger o seu risco. Para uma altura de 30 metros, 2 quilômetros de tensão, pegando fogo uma correia transportadora, é o inferno, E para combater o inferno, só o dilúvio, Então, sistemas preparados, bem dimensionados, ele é capaz de dar uma proteção, uma segurança e evitar que o incêndio ele se alastre, ele cause um prejuízo maior para a empresa. Mas é necessário estudar, é necessário conhecer. A gente tem que entender que engenharia, em primeiro lugar, é segurança. A gente tem que ter um compromisso com a segurança. Não é compromisso com o financeiro. Não é compromisso com o dinheiro. É igual a medicina. Se você é um médico e você prioriza ganhar dinheiro, você vai ser um péssimo médico. Se você é um engenheiro e você prioriza
conhecer normas, estudar profundamente, dominar, conhecer do assunto, teu projeto ele vai ser um projeto que vai proteger a vida, proteger o patrimônio, proteger o nome da empresa e também ao meio ambiente. Muito bom, David. Rapaz, que aula, olha. Falei de norma e percebi que convidei o profissional certo. Muito obrigado. Percebi que você manja muito, já sabia disso. A gente, alguns anos atrás, né? Você já era um mega especialista quando a gente se encontrou ali, se esbarrou numa indústria, lá pelo lado de Santa Isabel. E é bacana esse legado que você trouxe, que esse é um tema muito sério e eu estava refletindo na sua fala que os engenheiros, eles precisam sim ir para a norma, debruçar, ler. Não é simplesmente querer aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros. Tem que manjar de norma, eu sei que você sabe muito, mas agora eu quero falar de execução. Norma eu sei que tu domina e também sei que execução você domina muito. Sei que você já rodou, inclusive já ouvi falar que você hoje é o engenheiro responsável pela aprovação das usinas da Paz, que não é só a questão de sistema contra incêndio. Mas eu quero te perguntar hoje como é que está o mercado no Pará. Eu vou escolher aqui um ramo de atuação de supermercados atacadistas. Eu vi que nos últimos 10 anos, grandes redes de supermercados se instalaram aqui no Pará. E eu tenho uma curiosidade. No tema Projeto contra Incêndio, foi bem executado? Não sei se dá para dar uma opinião sobre isso. É complicado, né? Porque, como eu falei, né? Eu gosto de ler a história, eu gosto de ler a evolução das normas. E lá no ano de 2007, a deputada federal Elcione Barbalho, ela teorizou um projeto de lei sobre segurança contra incêndio, que não foi dado muita importância na época, mas vale lembrar que em 2013 ocorreu um grande sinistro que culminou na morte de 242 pessoas em Santa Maria. E naquela época, né, lembraram da lei da deputada Elcione Barbalho e que pegou força. Quando foi em 2017, essa lei ela foi aprovada, ela entrou em vigor em 2017. Essa lei, ela prevê que cursos de engenharia, por exemplo, tenha essa disciplina de segurança contra incêndio, que hoje é uma falha. Hoje, 2024, se você ir até as universidades e perguntar para o coordenador aonde que está a disciplina de segurança contra incêndio, ele vai dizer não tem. Priorizam muito a construção, só que a segurança da construção ela precisa existir. E ela precisa existir desde o canteiro de obra até a entrega. Imagine um shopping sem segurança contra incêndio. Ele vai ser só um monte de tijolos e concretos. Isso não pode acontecer. Então, o que aconteceu foi que houve uma evolução dessas normas de segurança contra incêndio até em 2019. Quando foi em 2019, ocorreu unificações dos sistemas. Antes de 2019, para você obter, por exemplo, uma alvará de construção, uma licença ambiental, uma licença da vigilância sanitária, você não precisava de um projeto, não era cobrado projeto, licença do bombeiro, não era cobrado. Né? E quando foi em 2019, ocorreu a unificação. Então hoje, se você obter uma licença de uma construção, ele fala, não, vai ter que aprovar lá no bombeiro. Eu quero a licença ambiental, não, vai ter que aprovar no bombeiro primeiro. Então, hoje, a área ela está em alta e ela vai crescer mais ainda, essa área da segurança contra incêndio, em nível nacional. E, voltando para a pergunta, o supermercado atacadista é classificado como risco alto. Por quê? Embora seja uma ocupação que tenha característica comercial, porque há movimentação de grande quantidade de pessoas, tem que ser visualizado a questão da segurança desse usuário através da saída de emergência, mas tem também a armazenagem alta. Acima de 3,7 metros, né, eu já tenho que entender que isso daí é armazenagem alta. Então, geralmente, esse supermercado atacadista ele tem uma área comercial, 7 metros de armazenagem na área comercial, e na área de depósito, de 8 a 10 metros.
Então, na verdade, todo o complexo, o supermercado atacadista, ele é de risco alto, mas também é comercial. É na hora de projetar. Então, o que eu vejo hoje ainda tem muita falha, tanto na fase de projeto, quanto na fase de execução de projeto. E tudo que eu estou falando aqui, Ed, é rastreável, é detectável, entendeu? É detectável. E é preocupante, né? Eu vou te dar um exemplo trivial, básico. A distância do bico de sprinkler até o telhado, no máximo de 30 centímetros, 300 milímetros. Passou disso até 47 centímetros, somente o fabricante do bico de sprinkler ele vai te respaldar. Mas normativamente, de acordo com a nossa norma do Corpo de Bombeiros, é até 30 centímetros. Eu te desafio. Você vai lá no supermercado atacadista da sua região. Eu já encontrei a 2,5 metros medido com trina laser, distância do bico até o telhado. Mas no que isso influencia? Isso é básico. No que isso influencia? No tempo de ativação do bico. Porque quando ocorre o princípio de incêndio, a fumaça se acumula na parte superior, vai formar uma camada, né? 30 centímetros, vai ativar rápido. 2,5 metros vai demorar. E quando, por exemplo, o bico de sprinkler a 2,5 metros ele for ativado, só lembrando, o sprinkler, ele só é eficiente antes do flashover. O flashover, que é a inflamação generalizada do incêndio, acontece em torno de 2 minutos. Então, tu aumentou a distância do bico ao teu telhado, vai aumentar o tempo de acionamento. Quando ele acionar, já vai estar em flashover. Para o supermercado atacadista, a demanda de água é em torno de 300 mil litros. A vazão da bomba é em torno de 8 mil litros por minuto. 8 caixas d'água de 1.000 litros sendo derramado por minuto. Então eu estou falando de uma grande quantidade de água. E se esse sistema ele funciona, ele operar em flashover, mesmo com essa vazão, né, ele poderá não controlar e suprimir, porque ele já inflamou. Ele vai crescer, ele vai inflamar e ele vai irradiar e formar outros focos. Então, quando aquele bico de sprinkler disparar, ele pode controlar aqui, mas ele já formou outros focos. E tudo isso, Ed, vem de experimentos. Experimentos em escala real. Então, além dessas falhas aí básicas, né, de distanciamento de bico, dimensionamento de bombas. Eu estou acostumado de ver supermercado atacadista com bombas cuja vazão é de 2.000 litros por minuto, né? E a vazão esperada é em torno de 6.000, 7.000, 8.000, tem que ser dimensionado corretamente segundo a norma, de acordo com o que é armazenado, a altura de armazenamento, o espaço, se for gôndolas, espaçamento entre gôndolas, a altura de armazenamento, distância do bico até o telhado, inclinação do telhado, ou seja, são vários elementos conjugados que você tem que comparar com a norma para você, depois, no final de tudo isso, você dimensionar, calcular o teu sistema de sprinkler. Tá? Então, de acordo com o tipo de risco, você tem que dimensionar. Spray hidrante, por exemplo, eu fui numa vistoria, e eu detectei, por exemplo, um sistema de hidrante conjugado com sprinkler, perfeito, pode ser, contudo, a mangueira de 1,5 polegada. E eu estou falando de uma área de armazenagem de um CD de 112 mil metros quadrados, a mangueira tudo de 1,5. Mangueira de 1,5 e a altura de armazenagem desse CD era de 15 metros aproximadamente. 16 metros de altura de armazenagem. O telhado ficava a 22 metros. Tá? Até a norma ela é mais robusta. E a norma do Pará não conseguiria proteger esse tipo de risco. Teria que recorrer a normas internacionais. NFPA 13.
Então não é somente aprovar projeto, não é somente licença do Corpo de Bombeiros. É garantir segurança contra incêndio no usuário. É ter seriedade no processo. Não é porque você aprovou 300 projetos que você é referência no assunto. Ah, você tem que ler, você tem que ter formação. Antes da nossa pós-graduação em Engenharia contra Incêndio no Brasil, que hoje nós estamos na turma 13. Ainda não entra, tinha calma, já vou chegar, tinha calma, vou chegar lá. Tranquilo. Davis, tinha calma, eu vou chegar, que eu sei que hoje você é referência. Eu tenho que falar sobre isso, eu vou anunciar, porque eu tenho orgulho de ter aqui na minha frente. Hoje, essa questão das turmas, eu quero já transicionar para o IMBEC, que eu quero que tu fale um pouco. Eu estou muito feliz de saber que a gente tem um profissional paraense, referência no Brasil todo. Eu tenho visto que normalmente, em quase todas as áreas, começa do Sudeste, do Sul para o Norte. E eu saber que hoje nós temos um profissional do Norte levando um conhecimento para o Sul e Sudeste, isso me orgulha muito. E assim, quero te parabenizar. Rapaz, que aula. Olha, eu estou refletindo aqui, estou te ouvindo falar e eu estou pensando, cara, isso é engenharia. Olha a diferença da distância do bico até o telhado. Na hora que tu falou, e eu também sou engenheiro de segurança, mas eu me permiti pegar essa aula que eu não tinha. E é interessante, né? Isso já mostra uma brecha dos nossos cursos de formação, inclusive dos nossos cursos de pós-graduação, porque tu está falando de dimensionamento de, não sei nem se posso dizer, de chuveiros de emergência. Se estiver falando errado, vou pagar esse mico aqui na Rede TV. Chuveiros automáticos, sprinklers. Agora, chuveiros automáticos. Então, e é uma aula que eu não peguei ela de forma profunda. Acabei de aprender agora. Na época que eu fiz a pós-graduação, alguns anos atrás, os profissionais que ensinavam isso para aquela turma falavam um pouquinho mais profundo de rede de hidrante, e olhe lá. E esse tema de chuveiros automáticos, ele não era um tema muito abordado, porque não tinha praticamente profissionais que tinham expertise com esse dimensionamento. Então, te ouvindo, eu fico feliz e estava pensando, cara, isso é engenharia. É aquele profissional que entende de lei, que sabe calcular a distância, que entende de vazão. E o teu discurso, ele passou pela hidráulica, ele passou pelo incêndio, passou pela engenharia civil. Então, parabéns mais uma vez. E eu já quero deixar essa deixa, que tu já ia entrar, mas eu sei que hoje tu é referência na área de ensino. Presencialmente, eu ouvi falar que você já rodou muitos estados dando aula. Também ouvi falar que você hoje é representante de uma faculdade que tem pós-graduação na área de ensino. Então, assim, o profissional hoje que quer aprender, quem sabe com o engenheiro Davis Guerreiro, quer aprender sobre o projeto de incêndio, como ele faz? Essa deixa que eu quero te ouvir. Fala do IMBEC, inclusive, diretor, traz aí a divulgação do IMBEC e como é que a gente pode aprender mais sobre esse tema. Em 2019, eu criei esse projeto único. Não existia pós-graduação no Brasil, em 2019, e ia ser presencial. Passei um ano pensando como bombeiro, pensando como engenheiro, recrutando pessoas que não existia professores no Brasil, pensando numa grade inédita e não copiando. E nós escrevemos uma pós-graduação. E veio a pandemia e nós migramos para o online. Dia 6 de novembro de 2020, nós inauguramos a primeira turma. Hoje estamos já indo para a 14ª turma. 13ª indo para a 14ª turma. E cada turma em torno de 50 alunos, engenheiros de todo o Brasil. Então isso nunca aconteceu na história do Brasil. Inclusive, diversos bombeiros do estado do Pará já são formados pela pós. Muitos engenheiros e arquitetos também são formados. Lá, nesse curso, a gente aprende desde os aspectos fundamentais da segurança contra incêndio, passando por controle de material de acabamento, revestimento e isolamento de risco, compartimentação, segurança estrutural contra incêndio, hidráulica básica aplicada a sistema de controle de supressão e extinção de incêndio, hidrantes e mangotinho dimensionado para todos os tipos de riscos,
sprinkler para risco leve, ordinário, extraordinário, sprinkler para área de armazenamento, que é o caso aí de centro de distribuição e supermercado atacadistas, cálculo de sistema de hidrantes sprinklers com utilização do software Simple Hydraulic Calculator, que é um software muito utilizado no Brasil, né? Sistema de detecção e alarme de incêndio. E tem também uma disciplina que ela é uma disciplina exótica, né? Que é sistema de water spray aplicado em riscos especiais, né? Tem também uma disciplina muito importante que é segurança contra incêndio e explosões de sólidos particulados aplicado em silos, secadores e transportadores de correias. Controle de fumaça é uma disciplina que poucos bombeiros militares dominam em São Paulo. No Brasil, tende a zero, né? É um sistema altamente complexo, tão complexo quanto o sprinkler. É dimensionado, né, esse sistema. Em São Paulo, é T15, parte 1 a 8. Né? Então, é muito grande essa norma, né? Temos normas internacionais que se complementam a ela. Tem também uma disciplina de controle de escada pressurizada em sala de emergência, voltada para o engenheiro mecânico também. Perícia de incêndio, módulo tópico especial, perícia de incêndio, e tem uma disciplina de análise e dimensionamento dos elementos estruturais da construção civil em situação de incêndio. Então, tudo que o profissional precisa, né, para ele elaborar um projeto, desde os triviais, os básicos, né, que aparecem no dia a dia, né, estabelecimentos comerciais, residenciais, industriais, até estabelecimentos complexos, como mineradora, como parque de tanques, né, terminais petroquímicos. Proteger, por exemplo, um transformador com água. É possível, né? Tu vai falar isso com o engenheiro eletricista e ele vai dizer, tu tá ficando louco, né? Mas sim, existe uma norma internacional, NFPA 15, né, o sistema de water spray aplicado nesse risco de transformador e outros riscos específicos, né? Então, é engenharia. Não é outra coisa, não é só colocar bloquinhos no projeto, aprovar no bombeiro e está tudo ok, e ganhar licença, né, para funcionar, né, para operar a atividade principal da empresa. Na verdade, você tem que pensar, o seu nome que está em jogo. Você tem que ter responsabilidade técnica sobre isso. Eu já analisei aí alguns projetos, colegas que se orgulham de ter feito centenas de projetos. São projetos que são aprovados, às vezes, em não conformidade. Eu vou te dar um exemplo, né? Um cliente, ele chegou e falou assim, pô, Guerreiro, eu queria fazer esse projeto, ele pegou e fechou com outro profissional. Esse profissional, ele aprovou o projeto e ele executou. Ele executou o projeto, sendo que esse projeto era um estabelecimento comercial que armazenava pneus, grande altura, só que era comercial, tinha uma parte de escritório e o profissional ele aprovou o projeto como sendo um escritório. Então, escritório de risco médio, só que ele aguardava ali 90% da área pneus. Aprovou o projeto, executou. Na hora, o bombeiro da vistoria chegou lá, a bomba ela é dimensionada para aquele risco lá, risco médio, escritório, né? E o bombeiro falou assim, não, peraí, isso aqui não condiz com a realidade. Reprovou e pediu modificação de projeto. O cliente teve que elaborar um novo projeto, redimensionar o sistema de bombas, tubulações, acrescentou o sistema de detecção, a RTI, a Reserva Técnica de Incêndio, saiu de 12 mil para 32 mil litros, só porque o engenheiro contratado, ele aprovou o projeto por interpretação errada dele, né? Aprovou o projeto como risco médio, só que era risco alto. E o custo de tudo isso daí é em torno de 50 mil reais. Uau. Então ele olhou para o risco errado. Ele se orgulhava de ter aprovado o projeto, mas na verdade aprovou errado. E se você for contra-argumentar com o bombeiro ele vai falar assim, súmula 473 do STF, atos eivados de vícios são passíveis de nulidade. O filho é seu. Você é o responsável técnico, a responsabilidade é sua prioritariamente. Tá? Muito bom, Davis. Que tema, que grande exemplo. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim.
Provavelmente a gente vai precisar de um outro programa para aprofundar mais. Você tem muito conhecimento nessa área e é um tema muito sério. Mas, Davis, quero mais uma vez te agradecer por eu estar aqui. Eu vou pedir para você deixar uma fala final para quem nos assiste, uma fala de conscientização. Eu acho que o tema de incêndio ele é um tema assim que precisa ser levado mais a sério. Os empresários, quem está contratando esses profissionais que projetam esse sistema de incêndio, precisa saber como fazer. E eu quero deixar essa fala, mas antes de tu deixar essa fala encerrando o programa, obrigado por ter aceitado esse convite. Parabéns pela envergadura nacional que você tem criado. E eu fico muito feliz de ver engenheiros abrindo mercados. E você não está surfando no mercado. Você está abrindo um mercado no estado, nacional. E eu fico muito feliz de ter conhecido você alguns anos atrás e espero que você continue aí. Vai ter muitos anos ainda ensinando pessoas, formando pós-graduação. Inclusive está aqui o contato. O Davis tem Instagram e o próprio Imbec, né? O Davis hoje é o representante da Imbec. Tem Instagram, tem como entrar em contato e parabéns, sucesso. E deixa essa fala para nós, para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Rede TV, sobre uma conscientização dessa área de incêndio. Antes de você pensar em entrar no mercado da segurança contra incêndio, o mercado é para todos. Procure o conhecimento. Vá buscar o conhecimento e depois você vai ingressar no mercado com segurança. Com os projetos mais simples, desde o básico de sinalizações e extintores, a gente chama em outros estados de projetos simplificados, e evoluir para os projetos mais técnicos, que são os projetos que vão representar em torno de 70% da sua demanda, né, que são mediamente complexos. E depois, quando você realmente tiver um nível de segurança e se tornar um engenheiro de incêndio profissional, aí você vai se deparar com sistemas mais complexos, como, por exemplo, controle de fumaça, próprio sistema de water spray, sistema de dilúvio, sistema de water mist, sistemas mais complexos. E assim você vai se tornar referência no assunto. Ok? Muito obrigado. Muito bom, engenheiro Davis. E a você, nunca se esqueça que todo sábado às 15 horas a gente tem um encontro marcado aqui no programa Engenheirando. E esse foi o episódio 10. Encontro você no próximo sábado às 15 horas. Fui.